O Senhor ministrou ao meu coração, se encontra lá em Lucas capítulo 15. Glória a Deus. Nós vamos ler a partir do versículo 11. É um texto longo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Lucas capítulo 15. É uma história também conhecida. Nós vamos ler a partir do versículo 11. E depois eu gostaria que você permanecesse com sua Bíblia aberta, porque nós vamos discorrer dentro desse capítulo. Amém? Vai falar da parábola do filho perdido, ou a parábola do filho pródigo. Diz assim: Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para casa, para o meu pai, e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecendo dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Versículo 25. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Versículo 31. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Glória a Deus. Jeitinho como você se encontra sentado, gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Gostaria de convidar você a nós orarmos juntos mais um pouco diante dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer mais uma vez. Nós queremos render graças a Ti, Senhor, nessa hora, e bendizer o Teu nome para todo sempre. Que essa palavra que o Senhor ministrou, ó Deus, ao meu coração,
ela vem ao encontro da tua igreja, Senhor, trazendo aquilo que é necessário, o alinhamento, Senhor, necessário para esse tempo, para o dia de hoje, para os dias vindouros, em nome de Jesus. A tua palavra, ela tem esse poder de trazer a transformação que nós precisamos, de trazer o consolo, o refrigério, o alinhamento, pois ela mesmo nos diz que ela é como espada de dois gumes. Por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor venha com a tua presença manifesta e que teu Espírito Santo convença cada um naquilo que precisa, ó Deus, de ser moldado e transformado pelas mãos do próprio Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O título dessa palavra, para você que costuma tomar nota, é Perdido na Casa do Pai. E essa parábola foi contada por Jesus, e quando o Senhor ele trazia narrativas através de parábolas, é porque ele queria trazer o entendimento de uma forma simples para aquelas pessoas que estavam ali, ou para os discípulos, ou para os fariseus, ou para os publicanos, para aquelas pessoas que estavam ali naquele lugar. E quando nós vamos visualizar Lucas capítulo 15, ele vai iniciar falando sobre a parábola da ovelha perdida. Logo em seguida ele vai falar sobre a parábola da dracma perdida. E nessas duas parábolas vai falar de algo que foi perdido. A primeira, uma ovelha se perdeu. O pai deixou as 99 e foi atrás dela. Houve uma festa por essa ovelha que foi encontrada. A segunda parábola vai falar sobre uma moeda que foi perdida, que quando aquela mulher encontrou aquela moeda, houve uma festividade. Essa terceira parábola, que é a parábola do filho perdido ou do filho pródigo, no final, como nós acabamos de ler, houve também uma festa. Mas diante dessa festa não houve uma celebração do filho, do outro filho do pai. A Bíblia vai nos falar que o mais moço saiu e se perdeu fora de casa. Esse era o filho pródigo. Mas o outro, que era o mais velho, ele ficou, mas ele estava perdido dentro de casa. E nós ouvimos muitas histórias e nós podemos extrair muitas coisas, muito conhecimento dessa parábola. Nós podemos extrair muitas coisas através do filho pródigo. E nós sabemos que aquelas pessoas que estão lá fora, que estão perdidos lá fora, eles já se encontram lá. E se eles vierem para a casa do Pai, glória a Deus, nós precisamos estar alegres para recebê-los. Esse é o lugar para eles estarem. Mas eu quero não me ater para esse filho que pegou os bens do pai e foi esbanjar lá fora. Mas eu quero me ater a esse outro filho, a esse irmão que ficou dentro da casa, que estava dentro da casa convivendo com o pai, mas ele também estava, de uma certa forma, não vivendo aquilo que o Senhor tinha para ele viver. Ou seja, ele estava perdido dentro da casa do pai. E talvez é um filho pouco falado. Talvez é uma história pouco falada. Porque se fala muito do outro filho, do mais moço, que se perdeu e foi para fora. E muitas vezes nós esquecemos de trazer o relato desse filho que ficou. Então, o Senhor, Ele traz através de parábolas. E nós estamos aqui para trazer esse entendimento. E eu quero meditar sobre esse perigo de estar sim perdido lá fora. Mas eu quero também estar tratando do terrível perigo de estar na casa do Pai, dentro da igreja, mas mesmo assim se encontrar perdido. Você pode dizer misericórdia? Porque muitas vezes esse relato não bate. Como é que eu estou dentro da casa do Pai, um lugar que é para mim não estar perdido, e eu possa me encontrar perdido dentro dela?
E essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: aquele que está em pé, vigie para que não caia. Então eu trago esse versículo constantemente na minha mente, no meu coração. Fernanda, você que está em pé, seja vigilante todos os dias para você não cair. Porque a queda, ela não é rápida. Muitas vezes tem sim uma queda que é rápida, mas na caminhada você vai caindo. Você vai se distanciando. Você vai deixando de ler a Bíblia, você vai deixando de vir à igreja, você vai deixando de ter comunhão, você vai deixando de viver nesse lugar que é para viver. E quando você se vê, você já está fora. Ou é possível você estar dentro, mas você está perdido. E eu quero trazer alguns pontos para cada um de vocês, onde esses pontos vão falar sobre: é possível estar perdido dentro da igreja. E quem é essas pessoas que está perdido dentro da igreja? Quem são essas pessoas que podem estar perdido dentro da igreja, pastora? E eu vou trazer alguns pontos para que você possa ir entendendo. E o primeiro ponto é: aqueles que estão perdidos dentro da igreja são as pessoas que vivem dentro dela, mas não é livre. É possível estar dentro da igreja e ainda não viver uma liberdade em Cristo Jesus. Lá em Gálatas, há um versículo que nos diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E quando nós temos conhecimento desse versículo, nós precisamos viver ele na sua totalidade. Porque é possível estar dentro da igreja, ter uma caminhada com o Senhor e ainda não se encontrar vivendo essa liberdade no Senhor por completo. E essa liberdade não é libertinagem. A Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas é de fato viver livre dentro da casa do Pai e na presença do Pai. Olha no versículo 29, o que o filho disse? Aquele que ficou com o pai dentro de casa disse: faz tantos anos que eu trabalho com o Senhor sendo seu servo. E o Senhor eu nunca desobedeci às suas ordens. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Ele era filho, ele estava dentro da casa do pai. E ele não era livre, porque ele ainda se sentia como um escravo. Ele não vivia livre, ele não usufruía daquilo que o Senhor tinha para ele. Porque nós entendemos o quê? Que se eu sou filho, eu não sou escravo, eu sou filho. E se eu sou filho, eu não vivo como olhando para o meu pai como um Senhor. Claro que hoje nós chamamos os nossos pais de Senhor por respeito. Pede a bênção por respeito, isso está certo. Mas quando nós somos filhos, nós usufruímos de tudo aquilo que o pai tem. E ele reivindica e diz: faz tantos anos que trabalho como um servo teu. Eu nunca desobedeci uma ordem tua, mesmo assim o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Esse filho, ele fazia as coisas certas, mas com a motivação errada. Quantas vezes nós fazemos as coisas certas, nós obedecemos um direcionamento, mas a motivação dentro de nós é uma motivação errada. Ele trabalhava, ele ajudava. A obediência dele não vinha do coração, mas de uma obrigação. Nós somos uma igreja em célula, nós somos uma igreja que nós temos líderes que cuidam de nós. Nós somos uma igreja com mais de 20 ministérios. E nós não podemos estar dentro da igreja com o nosso coração fazendo por uma obrigação. Mas por entender que se nós somos filhos do Senhor, nós vamos fazer por amor. Nós vamos fazer porque Ele nos resgatou, porque nós somos filhos, e como filhos nós vamos obedecer a Ele com o coração aberto para tudo aquilo que Ele tem para nós. Então esse filho que ficou, ele nunca entendeu o que era ser filho. Ele nunca conheceu de fato a plenitude do amor do Pai.
Ele nunca conheceu de fato o amor do pai, mas ele convivia com ele dentro da casa dele. Muitos também estão na igreja por mera obrigação, obedecem, trabalham, participam de uma célula, mas não têm alegria. Não tem alegria no servir, não tem alegria em estar na casa, não tem alegria muitas vezes em estar envolvido nas programações. Estão na casa do Pai, mas vivem como escravos e não como homens e mulheres que são livres. E nós precisamos ter cuidado com isso. Começamos até bem, mas no meio da caminhada, esse sentimento, essas formas de agir, pode adentrar dentro do nosso coração. E a gente pode estar preso dentro da casa do Pai, achando que estamos livres e nós não estamos. Olhando para aqueles que estão lá fora, e muitas vezes nós não estamos tendo muita diferença daqueles que estão lá fora. Do pródigo que está lá fora. E nós precisamos hoje fazer essa autoanálise dentro de nós. E eu quero trazer o exemplo de alguém que também está na palavra, lá em Marcos capítulo 10, você não precisa abrir. Vai falar sobre o jovem rico. Um jovem rico era alguém que tinha um bom comportamento, era um frequentador regular da igreja, mas ele estava perdido. Era alguém criado ali na sinagoga, cumpria os mandamentos, ele cumpria as tradições e conhecia as leis de Moisés de capa a capa, mas ele estava perdido. Você sabe por que ele estava perdido? Porque o seu amor ele estava no dinheiro. Porque quando ele chegou ao Senhor, como eu posso fazer para herdar a vida eterna? O Senhor trouxe para ele os direcionamentos. E ele disse que ele já fazia isso, eu já faço isso, eu já obedeço os teus mandamentos, eu tenho um bom comportamento. Vamos falar aqui na linguagem de hoje. Nos dias atuais, eu sou um ótimo frequentador na igreja, eu sirvo em todos os ministérios, ou eu sirvo em parte dos ministérios, ou eu sirvo em 2 ministérios. Eu sou assiduamente, ali estou dentro da igreja, mas quando o Senhor tocou em uma parte do coração dele, ali, digamos que era na parte da ferida dele, algo que não poderia ser tocado, quando ele disse: pois vende tudo o que tu tens e dá aos pobres e me siga. Eu imagino ele baixando a cabeça e dizendo: eu não vou conseguir fazer isso. Esse jovem rico, ele se comportou como esse filho que ficou, como esse filho mais velho que ficou. Esse filho que não abriu mão de algo por amor a Cristo. Ele não entendeu que Cristo era suficiente na vida dele. A sua prioridade não era o reino de Deus. Nós precisamos hoje analisar as nossas reais motivações em estar na casa do Pai. A nossa prioridade de fato é o reino de Deus. É viver a plenitude daquilo que Ele tem para cada um de nós. Ou nós estamos aqui simplesmente para estarmos. Algo tem sido alterado dentro de nós dia por dia, porque a Bíblia nos diz que de glória em glória nós seremos transformados. E eu creio que essa transformação e essa mudança é até que Ele venha. E todos os dias nós temos algo para ser moldado dentro de nós, mas nós temos nos permitido, porque é muito fácil estar aqui dentro, é muito fácil sentarmos nessas cadeiras, cultuarmos ao Senhor ao domingo, mas eu quero trazer para você através dessa palavra, que o Senhor não quer só isso de nós. O Senhor quer nos libertar por completo. Ele quer que nós venhamos deixar de sermos escravos e nós venhamos de fato nos tornarmos filhos de Deus, homens e mulheres de Deus livres. Livres, não mais escravos de tantas coisas que o mundo nos aprisiona. Então nós precisamos fazer essa autoavaliação. O segundo ponto, aqueles que estão perdidos dentro de casa
são aqueles que vivem dentro da igreja, mas com um coração cheio de amargura. É possível estar dentro desse ambiente e o coração ainda cheio de amargura, com falta de perdão. Pessoas que ainda estão magoadas com o irmão dentro da igreja. Pessoas que estão aqui, mas estão há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, que não fala com o pai, que não fala com a mãe, que não fala com um amigo lá do trabalho, porque aquele amigo me magoou, me machucou, e você não consegue liberar perdão. E isso é algo que nos aprisiona. Isso nos faz estar perdido dentro desse lugar, porque esse lugar é maravilhoso. Eu não estou dizendo que você não precisa estar aqui. Com essa palavra eu estou dizendo para você que você precisa sim estar nesse lugar, mas você não pode se permitir estar dentro desse lugar perdido. Você precisa se livrar de toda amargura, de toda ferida, de toda mágoa, de todo orgulho, de tudo aquilo que aprisiona você, que possa nos aprisionar, porque eu trago essa palavra também para mim. O versículo 30 diz assim: aquele filho mais velho, que foi o que permaneceu, repara como ele se referiu ao irmão dele, quando o irmão dele retornou. Ele diz assim: você, pai, vai preparar uma festa para esse filho que pegou a tua herança e guardou e esbanjou tudo, desperdiçou tudo com o que era do Senhor, gastando com as prostitutas. Aquele coração, o coração daquele filho estava amargurado. Estava com um coração ali já cheio de rancor, porque ele não celebrou a chegada desse irmão. E eu quero dizer para você que havia amargura nas palavras dele. Esse filho mais velho, ele ficou irritado com a misericórdia do pai. Ele não se alegrou com a restauração do seu irmão caído, porque para ele, aquele irmão não tinha mais nenhuma chance de restauração, não merecia perdão. E quantas vezes nós não lidamos dessa forma? Porque nós não liberamos perdão para alguém que nos machucou e nós nos tornamos juízes da causa de alguém. Eu não vou liberar perdão. E a Bíblia nos diz também no Novo Testamento, através de Jesus nos ensinando, que o perdão é 70 vezes 7 por dia. É fácil? Não é. Mas quando você de fato é filho, você entende aquilo que o Senhor tem para você, você vai trabalhar o seu coração, a sua mente, para você liberar o perdão, para você remover dentro de você toda a amargura. Às vezes é possível você ver algo acontecendo dentro da tua casa. Tem pessoas que elas convivem com pessoas dentro de casa, é cristã, está dentro da igreja, mas não fala com essa pessoa. Não tem ali um carinho pelos de casa. E eu sei, queridos, que tem algumas pessoas que nós precisamos perdoar. E você vai analisar se você vai conviver ou não, se você vai trazer para dentro da sua mesa, para sentar na sua mesa ou não, se você vai ter um relacionamento mais profundo ou não. Mas a Bíblia diz que nós precisamos perdoar. Nós precisamos perdoar. E agora você pode me dizer: pastora, a senhora não conhece a minha história. A minha história é dolorida, a minha história é difícil. Eu fui abandonada pelos meus pais. O meu pai, aquela pessoa que convive comigo, me machucou demais. Eu fui abusado ou abusada na infância. Queridos, eu não estou aqui para dizer que você não tem uma história. Eu não estou aqui para apagar a sua história. Eu estou dizendo que você não pode mais viver escravo dessa história. Porque Jesus morreu para que nós venhamos ser libertos, salvos, remidos, justificados, para que eu e você venhamos ter uma vida nova em Cristo Jesus. E nós precisamos ter esse entendimento, porque senão a cruz não faz sentido. Quando a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, de fato Ele levou sobre si tudo aquilo que é ruim, que está nesse mundo.
E não é que nós não vamos ter aflições, não é que nós não vamos ter dias difíceis, mas é melhor passar os dias difíceis com Ele do que nós passarmos sem Ele. Mas nós precisamos aprender a administrar isso na caminhada, porque senão a gente vive sempre sem romper, sem avançar, sem crescer. E o Senhor está nos chamando para um tempo novo. O Senhor está nos chamando não para viver uma religião, mas para vivermos tudo aquilo que Ele tem para nós. E o pastor Raimundo Nonato, ele nos ensina uma oração, que tudo aquilo que os céus têm para nós precisamos pedir, querer. Senhor, tudo aquilo que os céus têm para mim eu quero, mas tudo aquilo que os céus não têm para mim eu não quero. Então os céus não têm para você amargura, os céus não têm para você ódio, os céus não têm para você rancor, os céus não têm para você feridas. Os céus têm para você perdão, uma nova vida em Cristo Jesus, uma justificação. Os céus têm para você tudo aquilo que é bom, que é perfeito e que é agradável. E nós precisamos usufruir disso. Mas a palavra de Deus diz que quem não ama ao seu irmão ainda permanece nas trevas. A amargura daquele irmão era tão grave quanto o pecado de desperdício que o irmão havia cometido fora de casa. E quantas vezes nós comparamos: ah, mas o irmão lá fora está perdido, está vivendo isso, está vivendo aquilo, está desperdiçando. E nós não olhamos para dentro de nós para tirar as traves que estão nos nossos olhos. Nós estamos julgando, mas muitas vezes nós estamos aqui com o coração cheio de coisas mal resolvidas. Estamos com uma história mal resolvida há tanto tempo. E eu quero dizer para você que não é mais falta de conhecimento. Não é mais falta de você receber uma instrução, porque nós recebemos instrução na casa do Pai, nós recebemos instrução na célula, nós recebemos instrução através de uma liderança. Se você abrir a internet hoje, a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo estampada em vários lugares, nas ruas da cidade. Não é mais por falta de conhecimento, é por falta de ações, de decidir sair desse lugar que muitas vezes nos aprisiona. O ressentimento daquele filho que ele trazia no coração o isolava do pai e do irmão, porque ele não concordou nem com o pai e nem se alegrou com a volta do irmão. E veja que isolamento, porque esse isolamento fez com que ele se recusasse a entrar dentro daquela casa para usufruir da festividade que o Senhor estava proporcionando, que o Pai estava proporcionando para o seu irmão. E quantas vezes também nós estamos assim? O Pai está convidando você: vem para dentro dessa casa. Venha usufruir dessa festa. Saia desse lugar. Seja livre. Saia desse lugar de amargura. Venha para esse outro lado. Tem festa aqui, tem banquete aqui. E nós estamos como esse filho, amargurado, magoado, revoltado, envenenado pela mágoa. E não estamos querendo participar da festa e nem da comemoração que o Senhor está proporcionando. Eu quero dizer também para cada um de nós que existem festas todos os dias. O Senhor nos proporciona festas, banquetes. E eu não estou dizendo somente nesse ambiente, mas eu estou dizendo também para você que há uma festa lá dentro do seu quarto, quando você está buscando a Ele no seu secreto. Está lá dentro da sua casa algo que o Senhor tem para derramar sobre você. Dentro do seu carro, dentro do seu banheiro, quando você constrói um relacionamento com Ele, Ele está derramando algo sobre você. Mas é você que decide se você vai querer ou não usufruir dessa comemoração, dessa festa, desse banquete. Quem está dentro da igreja e vive com o coração amargurado,
contra um irmão ou outra pessoa está em trevas e não é muito diferente daquele que está lá fora. Ou seja, essa pessoa, ela se encontra perdido. Ela se encontra perdido dentro da casa do Pai. E está perdido talvez não no sentido de estar sem a salvação, mas está perdido sem usufruir da alegria da salvação. É uma diferença gritante. Você pode estar salvo, mas você pode não estar usufruindo da alegria da salvação. Você pode ter levantado a mão domingo à noite, ou domingo durante os cultos, ou em algum culto, e ter reconhecido o Senhor como o único e verdadeiro Salvador, mas ainda você não se permitiu ser completamente liberto. E você não usufrui da alegria da salvação, que é a coisa mais maravilhosa de se viver, de se experimentar, dia após dia. A Bíblia diz que um coração amargurado, ele gera tristeza, adoece as nossas vidas. Mas um coração alegre aformoseia o rosto. Quando alguém guarda amargura dentro de você, o salmista Davi, ele diz assim: enquanto eu me calei, enquanto eu não confessei, enquanto eu não tomei uma atitude de sair desse lugar, os meus ossos envelheciam. Mas quando você libera, quando você confessa, quando você toma a atitude de sair desse lugar, é diferente. Há um brilho diferente dentro de um brilho diferente fora de você, através do seu rosto, porque você vai experimentar dia por dia a alegria de ser salvo, a alegria de estar salvo. E isso vai ser manifesto através das suas ações, através do seu comportamento, através do seu rosto. É possível contemplar isso na caminhada. Uma outra pessoa que pode estar perdido dentro da igreja são as pessoas que vivem dentro da igreja, na presença do Pai, mas andam como solitário. Misericórdia. Existem muitas pessoas que vivem como solitários, mesmo estando dentro desse ambiente. Se sente só, não se sente como alguém que tem um pai, que é filho. E a Bíblia nos diz que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando Ele nos diz isso, nós precisamos carregar essa convicção dentro de nós, que ainda que uma mãe nos abandone, Ele jamais nos abandonará. E Ele não vai estar conosco somente em um dia, mas Ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se você está aqui hoje nesse lugar e se encontra solitário, a Bíblia diz através da sua palavra que você não tem que se sentir só, porque você precisa entender que você é filho, e quem é filho tem um pai, e o pai, ele precisa ser o nosso melhor amigo. O Pai é o nosso melhor amigo através do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que Jesus foi, mas Ele deixou o Consolador. E esse Consolador, Ele habita dentro de nós. Então é muito triste eu trazer esse ponto e entender que algumas pessoas possam andar tristes, no sentido de se sentir solitários, de não ter a convicção desse amor do Pai, de não ter a convicção de que é amado pelo Pai, de não ter a convicção de que você não está sozinho, mas que você tem um amigo que está com você aonde você estiver. Aonde você estiver, e isso é algo maravilhoso. É um presente de Deus para cada um de nós. Veja no versículo 31 do capítulo 15. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que é meu é teu. O pai disse isso porque ele estava na casa do pai, mas aquele filho não tinha comunhão com ele.
Aquele filho estava na casa do pai. O filho que ficou, o filho mais velho, que ficou na casa do pai, ele não tinha comunhão com ele. Então eu quero dizer para você que é possível você estar dentro da casa do pai e você não ter relacionamento com ele. É possível você estar dentro da casa do pai e você não ter comunhão com ele. É possível você estar dentro da casa do pai e você não conhecer as suas verdades. Você não ser cheio daquilo que ele tem para derramar. Eu quero dizer para você que no início do ano nós colocamos o plano de leitura bíblica, pensando justamente nessa comunhão que você precisa ter com o teu pai, que você precisa ter com o Espírito Santo, que você precisa ter com Jesus. E nós é que vamos decidir. Porque tem pessoas que elas começam bem o plano de leitura, mas elas não conseguem concluir. Porque não é como nós começamos, é como nós permanecemos na caminhada. E que haja o que houver, nós não podemos sair desse lugar. Senhor, está difícil, eu vou permanecer. Senhor, está alegre, está bom demais, eu vou continuar permanecendo nesse lugar, Senhor. Porque quando nós estamos nesse lugar, nós saímos revigorados, restaurados. Nós recebemos uma palavra de alegria, uma palavra também de exortação. E nós somos alinhados nesse lugar secreto. Esse lugar é um lugar de intimidade com Deus. Nós não podemos estar na igreja e não desfrutar dessa comunhão. E eu quero dizer para você que nem todo o tempo nós estamos 24 horas com você, mas o Espírito Santo está. Ele precisa ser o seu melhor amigo, o seu consolador, aquele que vai te dar a direção, aquele que vai alinhar o teu caminho. Nós temos uma igreja que é uma igreja de comunhão, é uma igreja de movimento, é uma igreja que tem várias coisas durante a semana. Mas eu quero dizer que tem pessoas que não usufruem, não experimentam daquilo que o Senhor está derramando. A unção que o Senhor está derramando nessas programações. E eu não estou dizendo para você que você precisa viver aqui dentro 24 horas, porque você tem a sua rotina. Mas quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, nós estamos ali mergulhados em tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Existe uma porção que muitas vezes é derramada aqui somente pela manhã. E aqueles que vêm pela manhã usufruem daquilo que o Senhor tem para derramar. Existem porções que são derramadas na quarta, existem porções que são derramadas na célula. Nós não podemos de forma alguma viver como órfãos, sozinhos, solitários, sem liderança, sem pastor, sem um companheiro, sem um discipulador. Não. É possível nós estarmos dentro da casa do Pai como esse filho e não ter essa comunhão com Ele. É possível nós estarmos dentro dessa casa como esse filho estava. O filho mais velho. Mas olha o que ele diz para o pai. Meu filho, o que o pai disse para ele? Meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Essa revelação, ela tem que mudar a nossa caminhada. Essa revelação, ela tem que mudar a nossa trajetória. Porque quando o pai diz assim, tudo que é meu é teu, é maravilhoso demais. Porque é extraordinário aquilo que o pai tem para proporcionar para cada um de nós. Nós não conseguimos nem dimensionar a imensidão. Nós não conseguimos detalhar de forma que a gente venha entender. Porque nós precisamos usufruir dia por dia. Por mais que eu tente explicar para você que o amor de Deus, ele é grande. Se você não viver, você não vai viver essa extensão. Se você não usufruir desse amor, você não vai conseguir compreender. Então tudo aquilo que é do Pai é nosso. Tudo aquilo que é do Pai é nosso.
E isso precisa trazer transformação no nosso entendimento e nas nossas ações. Deus, Ele provê para nós uma família, um círculo de irmãos, uma célula onde nós podemos nos sentir bem-vindos, bem amados, bem ajudados. Mas quantos estão por aí andando solitários sem o sentimento de pertencimento? Nós estamos no 3º domingo do mês. Esse 3º domingo do mês, todas as vezes nós trazemos ênfase sobre pertencer. Você sabe por quê? Porque o Senhor está dizendo: vem pertencer. Vem, a mão do Senhor está estendida e dizendo: vem fazer parte de uma célula, vem fazer parte dessa comunhão, vem ser discipulado, vem ser alguém que vai entender como é que é a funcionalidade da igreja. E quando você de fato caminha nisso, você não caminha solitário. Porque você tem alguém que vai pegar na sua mão e vai orar por você. Você tem alguém que vai se alegrar juntamente com você. Você vai estar nesse lugar e você vai receber uma palavra. Então é possível estar dentro desse lugar e ainda não carregar o sentimento de pertencimento. É possível estar há dias, há meses, há anos dentro dessa casa e ainda não carregar o sentimento de pertencimento. E eu quero dizer que não é isso que o Senhor tem para você. Você não pode estar na casa do Pai e dizendo: o Senhor nunca me deu isso, o Senhor nunca me entregou isso, o Senhor fez para o irmão e não fez para mim. Não, tudo que é do Pai é seu também. Você pode dar um glória a Deus por isso. O Senhor tem companheiros de jornada para te ajudar a não viver sozinho, a não viver solitário. Você precisa ter uma igreja no qual você diz: essa igreja é a igreja a qual pertenço. Essa igreja é a igreja que me ajudou e me ajuda a viver uma vida transformada. Eu tenho uma igreja que ajudou no tratamento do meu caráter de dentro para fora. Essa igreja, essa liderança, esse Deus que faz parte dessa igreja, que está nessa igreja, me ajudou a ter uma visão nova, uma visão transformada. O Senhor não te chamou e não me chamou simplesmente para ficar dentro das nossas casas somente. Não somente para vir no domingo à noite, no domingo pela manhã, no domingo à tarde. Ele nos chamou para muito mais. Aqui é só um pouquinho da extensão daquilo que Ele tem para nós. Porque não se compara, é a totalidade, é 100%, é todos os dias, é comunhão, é intimidade, é busca. Eu preciso ter fome, eu preciso ter sede, eu preciso ser saciado por Ele todos os dias. Que uma igreja somente não vai ser capaz de fazer isso, que um líder, que um pastor, que servir em um ministério não vai ser capaz o suficiente para me preencher, porque somente o Senhor, o entendimento que eu tenho na caminhada com Ele, é que vai me fazer ser preenchido por completo. Então eu e você precisamos estar nesse lugar. Nós não podemos andar sozinho. Ovelha que anda sozinho vira petisco de lobo. Ovelha solitária, meu Deus. A Bíblia diz que Ele faz o solitário habitar no meio de uma família. E eu quero dizer para você que como é gratificante entender isso. Ele faz o solitário habitar no meio de uma família. Ele tira do lamaçal do pecado e coloca para se assentar na mesa de reis. É só o nosso Deus que é capaz de fazer isso. É só o nosso Deus que é capaz de nos trazer essa totalidade. De não fazermos nós nos sentirmos mais sozinhos. De ter uma família no qual pertencer e de fazer parte de fato daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Brasa fora do braseiro se apaga.
Então, se você tem andado solitário, perdido dentro da igreja, não prolongue mais essa situação, mas saia daqui hoje decidido a mudar a sua vida, a mudar de fato a sua vida, porque o Senhor está com uma festa. Todas as parábolas o Senhor encerra com uma festa. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que necessitam de arrependimento. Na outra parábola, a Bíblia diz que ela reúne as amigas e as vizinhas. Alegre-se comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido. Na terceira parábola do filho perdido, o pai proporcionou uma festa, mas a Bíblia diz que o filho mais velho, o filho mais novo voltou, mas o filho mais velho ficou só na porta. E os funcionários disseram para ele, e ele perguntou: o que está acontecendo aí? O seu pai decidiu matar um cabrito, fazer uma festa para receber o seu irmão. Entre para esse lugar, venha usufruir daquilo que o Senhor tem para você. E o filho ficou simplesmente dizendo: eu não vou. O Senhor está dizendo: tem um banquete para cada um de nós aqui. Nessa noite, tem um banquete, tem uma mesa cheia. E você que decide como é que você vai ficar. Se você vai ficar como esse irmão, simplesmente dizendo: eu não vou entrar. O Senhor está dizendo: ei, eu estou te chamando para ser livre. E você muitas vezes escolhe dizer: eu não quero. O Senhor está dizendo: ei, tira toda a amargura do teu coração. Tira toda a ferida. Tira tudo aquilo que te aprisiona. Tira tudo aquilo que está te sufocando. Tem um banquete do lado de cá. E eu, teu pai, estou aqui para te limpar, para te sarar, para te dar uma vida nova. Mas é você que decide como é que você vai se posicionar. Você não pode ficar assistindo e dizendo: eu não vou usufruir, eu não vou entrar. O Senhor está dizendo: deixa de ser solitário, porque eu morri na cruz para deixar o Espírito Santo. Jesus deixou o Espírito Santo para ser o seu melhor amigo. E muitas vezes nós estamos do lado de fora, como aquele filho dizendo: eu quero viver mesmo solitário. Que tristeza é essa vida, que tristeza é essa caminhada. E o Senhor está dizendo: existe um banquete na célula, existe um banquete nas reuniões, existe um banquete nesse lugar para você pertencer. E é você que decide se você vai ficar como esse filho que ficou assistindo, ou se você vai usufruir do banquete que Ele tem para derramar sobre a sua vida. A unção, a porção. Porque eu quero dizer para você que todos os dias é algo novo. Todos os dias o Senhor tem algo novo. Ele é novidade de vida. Não tem como nós enjoarmos da presença do Senhor. Não tem como viver simplesmente da mesma forma todos os dias. Porque todos os dias Ele tem novidade de vida para cada um de nós. Todos os dias Ele tem uma nova chance. São várias chances, são novas chances todos os dias. Todos os dias Ele estende as mãos para nós e diz: filho, filha, eu estou te convidando para você viver muito mais do que você está vivendo hoje. Eu quero tirar você dessa escravidão. Eu quero tirar você desse lugar de solitário, de ser solitário, de estar só. O quarto ponto é que pessoas que estão perdidas dentro da igreja, vivem dentro dela, mas não se sente dono daquilo que é do Pai. Misericórdia. Está dentro da igreja, está dentro da casa do Pai, mas não tem um entendimento que é dono daquilo que é do Pai. É um embaraço muito grande. É uma distorção muito grande do entendimento daquilo que a palavra de Deus nos diz. Tudo que é teu é meu. Tudo que é do Pai é meu. Filho, tudo que é meu é seu. No versículo 31, esse pai vai dizer para esse filho: meu filho, tudo que é meu é seu. O pai, ele era rico, mas o filho estava vivendo na miséria. Ele era rico, porque tudo que era do pai era dele, mas aquele filho estava vivendo na miséria.
A Bíblia diz que o nosso Pai é dono do ouro e da prata. E quantas vezes nós vivemos na miséria de pensamentos, na miséria de entender que tudo aquilo que os céus têm para nós vamos herdar, nós vamos querer. A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros de tudo aquilo que Ele tem. Então nós não podemos viver na miséria e nos contentar com um pouco, com 1% de 100% que Ele tem para cada um de nós. Aquele filho tinha toda a riqueza do pai à sua disposição, mas ele vivia como um escravo, sem se sentir dono de nada. E hoje, se você está aqui nesse lugar, e você até hoje carrega esse entendimento de que você não tem direito daquilo que é do pai, de que o sentimento ainda é de que alguém que vive na escravidão, de alguém que ainda não foi livre, não foi liberto, de alguém que ainda não desfruta das coisas do Pai, que não é possuidor ou até mesmo responsável daquilo que é do Pai. Isso é um engano. Isso é um engano, porque não é isso que Deus tem para cada um de nós. Nós precisamos nos sentir filhos, mas não escravos. E mais uma vez eu quero repetir, o Pai diz para mim e para você: meus filhos, tudo o que é meu é seu. Você pode dar um glória a Deus por isso? Todo banquete espiritual que o Pai promove é para você, é para nós. Então quando o Senhor provê a célula, provê um grupo de pessoas, provê um cuidado mútuo para crescimento social e espiritual, para nós conquistarmos as bênçãos do Senhor, por que nós não vamos tomar parte daquilo que é dele? Por que nós não vamos usufruir daquilo que é dele? Nós precisamos abrir mão daquilo que nos afasta de estarmos vivendo a plenitude do Senhor para cada um de nós. Quando esse filho ele não quis entrar, quando ele ficou ali amargurado, quando ele ficou zangado e ele não quis entrar, ele estava perdendo o banquete que o pai estava proporcionando para o filho. E para ele também, que era um outro filho. Mas quantas pessoas se excluem não querendo tomar parte daquilo que o Senhor tem? Eu quero dizer para você que muitas vezes não é, na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, não é a igreja que exclui. É você que quando não se sente parte ou não usufrui daquilo que o Senhor tem, você se auto-exclui. Porque o chamado é, vem pertencer. O chamado é, vem fazer parte dessa família. O chamado é ensino, é capacitação, é instrução, é crescimento, é avanço. Esse é o chamado de Deus. É entender que você é filho de Deus nessa terra. Nós participamos de uma escola chamada EIFOL. Alguns alunos estão lá. Essa escola é 30 dias. Ela chama-se EIFOL porque é uma escola de formação de libertadores. Já tivemos a oportunidade de estar ali servindo naquela escola. Tem uma ficha no qual algumas pessoas preenchem que fazem parte dessa escola. E existem 2 perguntas, são várias, mas 2 eu quero trazer aqui. E a pergunta é: você tem certeza da salvação? Sim ou não? Você se sente filho de Deus? Você tem convicção da sua paternidade, da paternidade de Deus para com você? Sim ou não? Eu quero dizer para você que a maioria, não vou dizer todos, respondem não. Você tem certeza da sua salvação? Não. Você tem certeza da sua filiação para com Deus? Não. Pessoas que estão há muito tempo na casa do Pai. Misericórdia. Porque não é isso que o Senhor tem para nós. Nós precisamos ter convicção da salvação.
Nós precisamos ter convicção da alegria da salvação. Nós precisamos ter convicção da filiação, de que nós somos filhos. E quem é filho não anda de qualquer jeito. Quem é filho anda com a cabeça erguida, com a cabeça para frente, não olhando para trás, não mais escravo, não mais cheio de amargura, mas olhando para frente, para o alto e para a glória de Deus. Isso é o que Deus tem para nós como filhos. E muito mais nós iremos usufruir. E eu quero dizer que o Pai hoje, Ele insiste para que você entre nesse banquete. Ele insiste para que você entre e usufrua desse banquete extraordinário que Ele está proporcionando para você, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Não fique do lado de fora como esse filho mais velho. Não fique, porque o Senhor está dizendo, venha. A Bíblia faz questão de enfatizar que esse pai insistiu. Ou seja, ele não falou uma, duas ou três vezes, ele deve ter falado várias vezes: meu filho, venha. Venha para o lado de dentro, usufruir desse banquete. E o Senhor está aqui, nessa noite, insistindo para que você entre. E dizendo, tudo que é meu é seu. É terrível o perigo de estar perdido dentro da igreja. É terrível o perigo de estar perdido dentro da igreja. Misericórdia de nós. Misericórdia de nós. E eu estou deixando essa palavra com muito amor. Não para apontar o dedo para você, não para julgar você, mas dizer para você que existe um Pai que está aqui, que existe uma mesa que está posta, e dizer para você vir adentrar e se servir desse banquete, porque há vinho novo, há pão fresco, há uma água limpa para você se alimentar, há uma água limpa para você beber, há um pão para você comer, e há vinho novo da alegria para você experimentar. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor para estar subindo. Por favor, não perca a festa, não permaneça do lado de fora. Esse filho mais velho, quando ele ficou zangado, ele não quis entrar. O pai veio, pediu para ele vir, para que ele estivesse usufruindo. E como eu vibro com essa parte da história. Porque o pai saiu para fora e insistiu com aquele filho. E eu sei que ele insiste comigo e ele insiste com você. E ele está fazendo hoje isso por intermédio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo esteja falando com você através dessa palavra, porque só Ele tem o poder de convencer, não é a Fernanda, não é o pastor Carlos, não é a pastora Fernanda, não é a liderança, mas é o Espírito Santo que tem o poder de convencer você da forma como você se encontra hoje e da forma como você precisa caminhar a partir de hoje. Não fique nesse lugar, nesse poço perdido, distante, ausente, sozinho, parecendo um estranho. Mas o pai diz: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Seja livre na minha presença. Você está em casa, deixe a amargura, não ande solitário como se fosse sozinho. Você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Que você possa tomar posse hoje dessa verdade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua caminhada. Deixe o amor do Pai te encontrar nessa noite. Eu gostaria que você se colocasse de pé e que você